Olá, amadas, que a bênção do nosso Senhor Jesus Cristo seja sobre a sua vida e a vida também da sua família. E vamos dar continuidade sobre o mover da cura da alma. Sabemos que Jesus Cristo veio restaurar, libertar e curar os feridos do coração. Veio trazer o propósito para o qual você foi criada. Você foi gerada desde antes da fundação do mundo. Temos visto que o ser humano é um ser por inteiro. Ele é um espírito, possui uma alma e habita num corpo. E a obra de Jesus visa a redenção do espírito, a libertação da alma e a cura física. E para nós conhecermos e entendermos o que é necessário fazer, vamos usar duas figuras que o próprio Senhor Deus nos dá. A primeira figura que nós usaremos está em Deuteronômio. Lá no capítulo 1, no verso 8, Deus disse a Moisés: "Está aí a terra que eu vos dei, entrai e possuí a terra que por juramento dei aos vossos pais. A terra é sua." O que significa isto? Todos os tesouros insondáveis da graça e da glória de Deus são seus. Todos, por herança. Ele tirou o seu povo da escravidão, lá do Egito, e os levou para a terra prometida. Mas ele alerta com uma palavra, e essa palavra está no imperativo: entrem e possuam, tomem essa terra. Porque na terra ainda havia inimigos, gigantes que precisavam ser destruídos, autoridades que precisavam ser quebradas. E vemos aqui que o Senhor deixa bem claro para nós que o dar é dele, o dar é de Deus, mas o possuir é nosso. Nós é que precisamos estar possuindo aquilo que o Senhor já resgatou, já nos trouxe, conquistou e entregou de volta para nós. E a segunda figura usada também na palavra de Deus, ela está extraída do livro de Neemias. Nós vemos que Neemias é um tipo do Espírito Santo. E o Espírito Santo é o ajudador. E Neemias veio ajudar para estar restaurando a cidade de Jerusalém. Porque ali estavam as portas destruídas, os muros estavam caídos, quebrados, e ela precisava então ser restaurada por tudo aquilo que o inimigo havia feito à cidade. Jerusalém quer dizer cidade, um lugar escolhido por Deus, onde o nome dele vai habitar, o povo que habita ali também. A promessa é justamente isso, que seria o povo da sua possessão, quer dizer, seria a herança que Deus estaria dando para o povo na sua redenção. Isso é um tipo de quê? Por exemplo, nosso espírito é habitado pelo Espírito de Deus. O santuário somos nós, o templo do Espírito Santo. O nome do Senhor está em nós. Somos redimidas pelo Senhor. E o Espírito Santo então vem para nos ajudar a restaurar os muros e as portas da nossa alma. O objetivo é de nós lidarmos com a presença do inimigo e com as obras que o inimigo também colocou nas nossas vidas, que são as feridas que o inimigo vem e ao longo do tempo vai colocando sobre a nossa alma. E quando a gente vem para Jesus, estes intrusos já estão dentro a dominar a nossa alma, dominar as nossas emoções, os nossos sentimentos e os nossos pensamentos e a nossa vontade. Por quê? Porque os muros estavam caídos, as portas estavam destruídas. E agora nós precisaremos ter conhecimento e entendimento de como retirá-los e a partir daí levantar os muros
levantar as portas, fechar as portas para a entrada do inimigo e deixar as portas abertas só para Deus. E o que é alma? É o mundo da mente, como nós temos falado, o mundo das emoções e o mundo da vontade. Paulo nos fala em 1 Coríntios 2,15 de que um homem espiritual foi gerado em Deus e colocado em nós. Surgiu então um novo nascimento, onde o Espírito Santo habita dentro do nosso espírito. E em 1 João 5,18 também nos fala: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo e o maligno não lhe toca. Jesus disse que há duas naturezas no crente: o que é nascido da carne, que é carne, e o que é nascido do espírito é espírito. Em outras palavras, somos tanto homem natural, que possui corpo, alma e espírito, como somos um homem espiritual, que foi gerado por Deus. E este novo nascimento se deu no nosso espírito. Nós nascemos de novo no espírito. Mas seguramente os intrusos podem tocar no homem natural. Os intrusos podem vir e chegar a possuir o corpo, ou até mesmo algumas áreas da vida da pessoa. Por isso que o crente pode ficar doente, pode sofrer feridas na alma, nas suas emoções, pode ter manifestação de demônios. Paulo, em Romanos 7, do 17 e 19, ele diz assim: no entanto, não sou mais eu quem faz a ação, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Com efeito, eu posso querer o que é certo, mas não consigo realizá-lo. Porque não faço as boas ações que desejo fazer, mas as más ações que não desejo fazer, essas sempre eu faço. Paulo está falando de que o homem natural, ele diz: não consigo fazer o bem que eu, homem espiritual, quero fazer, prefiro fazer. Por quê? Porque há lutas. A vontade da carne luta contra a vontade do espírito. Então ele está afirmando que o homem vivendo na carne, neste corpo terrestre que nós temos, ainda peca e identifica que não tem poder para realizar o bem. Mas o seu espírito humano, recriado pelo Espírito Santo, não quer pecar e quer sempre ter boas ações, quer viver uma vida limpa em obediência à palavra de Deus. Então vemos a necessidade de crucificar a nossa carne, a mandar sair os intrusos que querem comandar nossa vontade, nossa mente, nossas emoções. E devemos nos cuidar muito, porque a palavra de Deus nos alerta em Efésios 5,18, dando uma ordem, o Senhor dando uma ordem para nós: enchei-vos do Espírito. E também 1 Tessalonicenses 5,19 diz: não extingais o Espírito. Então nós devemos procurar rapidamente essa presença do Espírito Santo na nossa vida e através da palavra de Deus e usar a autoridade que o Senhor Jesus também trouxe para nós. Lá na redenção, ele trouxe de volta o domínio, o governo, a autoridade que nós temos. Entregou nas nossas mãos as chaves e nós devemos estar usando para que nós possamos estar sempre cheias do Espírito Santo. Quando nós nos enchemos, o nosso espírito ele vai se expandindo, ele vai se expandir, mas também poderá o Espírito Santo se retrair. Quando? Quando ele for extinto, quando ele vai sendo apagado. Então, tudo isso nós temos que estar prestando atenção e estar desejosas de ter uma vida cheia do Espírito Santo. E para que se encha do Espírito Santo, os intrusos têm que estar fora. E isso se dá quando muitas vezes podemos estar entristecendo, e aos poucos,
e deixamos de ouvir a voz do Espírito Santo. Muitas vezes no dia a dia nós perguntamos para o Espírito Santo, nos dirija, nos indique, me diga o que eu tenho que fazer, e ao mesmo tempo não conseguimos ouvir a voz dele. Por quê? Porque podemos estar entristecendo e apagando aos poucos o Espírito Santo de dentro de nós. 1 Tessalonicenses 5:23, somos exortados que o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, em todo o vosso espírito, alma e corpo, sejam irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero dizer que há vários graus, vamos dizer assim, vários níveis em que os demônios podem atuar e que são evidenciados pelos sintomas. Às vezes tem pessoas que nem imaginam que estão aprisionadas em alguma área da sua vida por demônios, mas através de sintomas nós podemos localizar essas coisas. Então, não quer dizer que ao atuarem na alma e no corpo significa que estão possuindo a pessoa pelo todo, mas estão tendo o direito legal de entrar e aprisionar em algumas áreas da vida da pessoa. Então eu gostaria de deixar com você aqui alguns sintomas para você entender melhor. Por exemplo, opressão. O que é uma opressão? Quando o demônio atua no corpo, enfermidades, na mente, pensamentos pecaminosos, e na alma, abatimento, angústia. Depressão. Caso de opressão em nível elevado, quando traz a loucura e até o desejo de morte. Encantamento. Quando contamina a vontade da pessoa, que passa a agir em determinada área na vontade do espírito maligno. Manifestação. Sintoma que pode ocorrer em qualquer dos estágios, quando o espírito maligno assume o controle do corpo ou parte do corpo da pessoa. E controle. Quando o demônio atua sobre a mente da pessoa, mesmo estando à distância da pessoa, é como se tivesse, para atingir a vontade da pessoa, é como se recebesse as informações com uma anteninha espirituais, através das quais os demônios manobram, como se fosse um robô comandado. Dificuldade na leitura e entendimento da Bíblia. A pessoa nunca encontra tempo para a leitura da palavra, ou fica com sono, mesmo se esforçando para ler, a mente fica vagando. Outros sintomas que podem estar aprisionando áreas da vida de uma pessoa. Escapam palavrões, foi sem querer, escapou, mentiras, mesmo as mentirinhas sem muita importância, se isso ocorre, o sintoma que a pessoa determina que a pessoa está contaminada pelo espírito da mentira. Tristeza constante. Não quando acontece, por exemplo, a morte de um ente querido, mas sim há uma tristeza que não tem uma causa imediata ou conhecida. Sentimentos de culpa, de acusação, remorsos e fortes sentimentos de culpa em razão de alguma coisa que aconteceu no passado e de que a pessoa se sente culpada e não perdoa a si mesma. Ressentimentos. Se há pessoas em sua vida que você ainda não perdoou, então ainda você deve estar sob a opressão de espíritos de ressentimentos que são verdadeiros atormentadores, torturadores. Te aprisiona a pessoa que te ofendeu. Medo. Medo é algo também que não pode ocorrer na vida do crente. Se você tem algum tipo de medo, se dorme com a luz acesa, não dirige carro porque tem medo, síndrome do pânico, não entra no elevador, escada rolante, tem medo de morrer, etc. Outros sintomas: preocupação, ansiedade, nervosismo, insônia. Você poderá estar sendo perturbada por espíritos malignos, não permitindo que confie nas promessas do Senhor. Confusão na mente, uma mente perturbada,
pesadelos, loucura, muita confusão mental. Pessoas que têm pesadelos constantes, problemas psicológicos, desmaios e convulsões, precisam de libertação. Agressividade, violência, irritação, destruição. A pessoa se irrita facilmente e tem vontade de sair agredindo, se não fisicamente, mas por palavras. Quebra objetos em momentos de ira, lança pragas e maldições em outras pessoas. O sentimento de ódio vem através da mágoa, do ressentimento, que se torna em amargura. A raiva e o ódio é um sentimento muito terrível para trazer enfermidades físicas e emocionais. E vem através do ressentimento. E do ressentimento vai para a amargura e vai para o ódio. Precisará de libertação e de liberar o perdão para a pessoa que te fere. Pessoas que ouvem vozes estranhas e outras sensações incomuns. A pessoa pensa que está sempre sendo seguida, tem mania de perseguição, vê ou pressente que há algo, assim como vultos em seu quarto à noite, ouve vozes, tem pensamentos estranhos, tem pressentimentos ou pode estar com presságios, sem ser atacada, sente que está sendo atacada sexualmente durante a noite por espíritos e assim por diante. Pessoas que também sentem inchaços ou pontadas em parte do corpo, não decorrente de infecções propriamente ditas, mas são com impressões. Na melancolia, pensamentos de morte, este é um estágio mais avançado do que a tristeza somente, e indica a opressão de espíritos de morte, pessoas que perderam o amor pela vida. Pensamentos impuros. É claro que se está havendo pecados tais como adultério, prostituição, homossexualismo, sexo durante o namoro, sem dúvida a pessoa precisa de libertação. Mas também são sintomas nesta área como tentações muito fortes na área sexual, dificuldades em deixar de ver pornografia, imaginações, sonhos libidinosos, ciúmes, masturbação, todo tipo de impureza sexual, mesmo com o cônjuge. Todos esses fatores indicam a opressão de espíritos que atuam na área do sexo pervertido. Em vícios, cigarro, drogas, bebidas alcoólicas, muitos ainda ficam com a opressão na área de vícios, mesmo depois de um tempo da sua conversão. Há demônios atuando em sua vida nessas áreas que precisam ser mandados sair. Compulsão para fazer coisas estranhas ou fora da vontade de Deus. Compulsão significa que realmente a pessoa não quer fazer, mas quando se dá conta já fez. É um sintoma de que há um encantamento na pessoa e pode até não perceber que está agindo contra a vontade de Deus, fora da vontade de Deus. Enfermidades constantes ou enfermidades cujas causas os médicos não conseguem encontrar. Há enfermidades que são verdadeiras opressões causadas por demônios e ainda enfermidades que foram causadas por meio de feitiços, de macumbas e tudo mais. Bloqueio na vida profissional e financeira. Muitos não conseguem equilibrar-se financeiramente. Ganham dinheiro, mas nunca sobra e sempre estão devendo para bancos e para outras pessoas. Ou então também não se mantêm no emprego, não conseguem ficar no emprego. Não conseguem também nenhuma promoção. Nesse caso, esta área da vida da pessoa está amarrada pelo inimigo. Então precisa ser desatado tudo isso. Verifique agora se também não está dando brechas, como roubando ao Senhor nos dízimos, nas ofertas e doações. Pode estar envolvido no sentido de ser mesquinho, ser avarento. Existem muitos sentimentos, atitudes e vícios na vida de uma pessoa cristã.
E muitos não se dão conta de que podem estar aprisionadas e por isso não conseguem mudar as suas atitudes. Não conseguem deixar o homem espiritual realizar o bem. Romanos 8, de 13 a 15 diz: pois se você vive de acordo com os ditames da carne, certamente morrerá. Mas matando os atos maus incitados pela carne, você viverá para sempre. Pois todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois o Espírito que você agora recebeu não é um espírito de escravidão, para colocá-lo mais uma vez em cativeiro ao medo. Mas você recebeu o Espírito de adoção de filha, na bem-aventurança, e por ele chamamos Abba, Pai. Precisamos ir às raízes dos nossos problemas, porque iremos descobrir que o que estamos sentindo são consequências. Por isso precisamos ir à causa, e a causa é estarmos indo buscar a origem, onde tudo começou, e o que estamos fazendo nesta série de estudos é restaurando os muros e levantando as portas da nossa alma. E eu quero nessa tarde orar por você. Quero que você coloque diante do Senhor, neste momento, qualquer destes sintomas que você pode perceber na sua vida. E que você possa ter identificado. E vamos repreender a ação deles em sua vida. Pai, em nome de Jesus, eu venho agora, Senhor, na autoridade do Teu nome. E me levanto, Senhor, contra todos os inimigos que encontraram lugar na alma dessa minha irmã, por causa da mágoa, da rebeldia, ou do espírito do ódio, espírito de amargura. Ordeno agora que todo espírito de medo, espírito de vingança, espírito de ressentimento, espírito de autocompaixão, espírito crítico, espírito invejoso, todo espírito de opressão, todo espírito de depressão, todo espírito de encantamento, estão expulsos agora em nome de Jesus. Todo espírito controlador, toda dificuldade em ler e ter entendimento da palavra de Deus, em nome de Jesus. Todo espírito que aprisionou na mentira, em palavrões, espírito de tristeza, todo espírito que aprisiona na preocupação, na ansiedade, na insônia, confusão na mente, nos pensamentos impuros, na agressividade, na violência, na irritação, espírito que traz vozes ou sensações estranhas, inchaço ou pontadas em parte do corpo, todo espírito de enfermidade agora, nós resistimos a essas forças das trevas nas áreas de vícios, as forças também no cigarro, nas drogas, nas bebidas alcoólicas, tudo e qualquer tipo de droga, na compulsão, no bloqueio na vida profissional e na vida financeira. E eu ordeno agora que tudo que se instalou nesta alma, em nome de Jesus, saia agora, saia correndo agora, em nome de Jesus, e declarando a libertação de cada uma delas, que colocou sua vida diante do teu altar, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Eu quero desafiar você a estar depois ouvindo novamente essa oração e você fazer esta oração. Você vai colocando na primeira pessoa do singular e você vai declarando isso, não permitindo mais na sua alma essas ações do inimigo e fechando as portas e dizendo ainda: eu fecho as portas agora para todo inimigo, em nome de Jesus, e declaro que as portas da minha alma ficarão abertas somente para Deus, para o Espírito Santo e a sua palavra, e viverei na vitória com o auxílio do Senhor e da redenção no sangue de Jesus. Amém? Deus abençoe você, a sua família. No próximo encontro estaremos entrando nas causas que trazem esses aprisionamentos. Fique na paz de Jesus Cristo e lembre-se da peneira da mente. Filipenses 4:8. Deus abençoe.